Olá, hoje eu queria perguntar para você: quantas pessoas ao longo da história da humanidade foram induzidas ao erro? Não se pode ter uma resposta exata, porque foram bilhões de pessoas que foram induzidas ao erro. De época em época, de geração em geração, isso sempre aconteceu até chegar hoje no século XXI, onde muitas pessoas também já estão sendo induzidas ao erro há muito tempo. E isso é algo gravíssimo, porque quando alguém é induzida ao erro, ele passa a acreditar que esse erro é verdade. Esse erro é algo que acontece. Só que não é bem assim. Mas a manipulação que é feita leva a pessoa a acreditar que esse erro na qual ela está sendo induzida é algo certo, ao ponto da própria pessoa em si defender isso, achar que isso é verdade. E quando ela ouve alguém dizer que ela está sendo induzida ao erro, ela reage de uma forma a defender o erro e criticar aqueles que estão tentando fazer com que a pessoa saia desse estado em que ela está. Por que isso acontece? Porque a manipulação feita fez com que esse erro agora possa dirigir o corpo inteiro dessa pessoa. E ela fica assim, com essa mente cauterizada por causa disso. A tal ponto de se recusar a dar ouvidos à verdade. Porque para ela, que foi induzida ao erro, o erro é a verdade. Ela acredita nisso piamente. Ela, às vezes, até morre sem dar ouvidos àqueles que falam a verdade. Aqueles que querem fazer com que ela caia na real, caia em si. Retorne à sensatez e se livre dessa indução ao erro na qual ela foi feito isso com ela. Então, isso é algo muito grave, que afeta milhões e milhões de pessoas hoje no mundo. E vai continuar assim por muito tempo. Porque o que se usa para induzir uma pessoa ao erro é mentira, é raciocínios falazes, é sofismas, é enganos, é manipulação psicológica, é programação neurolinguística, propagandas, livros, músicas, filmes. E tudo isso contribui para induzir muitas pessoas ao erro. Então, isso é errado. Então, eu não posso chegar aqui e começar a induzir as pessoas ao erro, inventando coisas da minha própria mente. Eu não posso chegar aqui e, com a minha própria capacidade, tentar induzir a pessoa ao erro, para que ela possa praticar algo errado. Eu não posso fazer isso. Porque eu tenho uma consciência. E a minha consciência para com Deus é algo que não pode, em tempo algum, ser ameaçada por coisas erradas. Não pode ser influenciada por coisas erradas, por erros. Por isso eu não posso manipular ninguém. Eu não posso induzir as pessoas ao erro para que elas se tornem uma massa de manobra em minhas mãos, através daquilo que eu falo, para induzir elas ao erro. Eu não posso fazer isso, em tempo algum. Porque eu tenho uma consciência para com Deus. Eu sei que se eu fizer isso, eu serei julgado pela minha própria consciência. A minha própria consciência vai me dizer que eu estou fazendo algo errado. Então, eu não quero, em tempo algum, induzir ninguém ao erro. Só que muitas pessoas hoje no mundo estão induzindo pessoas ao erro. Eles fazem isso através
do poder da mídia, do poder econômico, político e religioso. É assim que acontece. Então é fácil manipular as pessoas que são induzidas ao erro para que essas pessoas tenham a sua vida dirigida pela indução ao erro a qual ela foi cometida. Essa é a realidade desse mundo. Então, isso tem que ser combatido. Essa indução ao erro tem que ser combatida. Porque as pessoas elas têm que conhecer a verdade. Elas têm que ser induzidas à verdade. Para que elas tenham consciência da verdade. Para que elas sejam libertas através do conhecimento da verdade. É assim que tem que ser. Então, quando, por exemplo, o Senhor Jesus veio a este mundo, ele veio cheio de graça e de verdade, para induzir as pessoas para a graça e para a verdade. Mas, mesmo assim, na época dele e até hoje, no século XXI, várias e várias pessoas foram induzidas ao erro. E isso está acontecendo hoje também, no século XXI. Existem muitas coisas que contribuem para induzir as pessoas ao erro. E quando a mente da pessoa se cauteriza por causa dessa indução ao erro, elas se firmam nesse erro. Elas se tornam pessoas facciosas, que não se deixam admoestar mais, mesmo que 2 ou 3 pessoas tentem falar com ela a verdade, ela, que já foi programada pela indução do erro, ela vai continuar no erro. Isso é algo gravíssimo, que está afetando a vida de milhares de pessoas hoje. Crianças, jovens, adultos, idosos, enfim, de forma geral. Então isso tem que ser combatido. Tem que ser combatido por você e por mim. É hora disso acontecer. Porque se não houver ninguém que esteja combatendo a indução ao erro, as pessoas vão continuar vivendo, sendo induzidas pelo erro, a praticarem coisas erradas, a praticarem abominações, a praticarem várias coisas que contribuem para a própria ruína e perdição das pessoas. É assim que está acontecendo hoje. E isso dá para se ver claramente. Você pode notar, olha como é que está a situação do mundo hoje, em toda a face da Terra. São os resultados da indução ao erro, ao qual milhares e milhares de pessoas foram submetidas já. Então, isso tem que acabar. Por isso, eu vou ler aqui 2 textos que falam exatamente sobre essa questão. O primeiro está aqui na Epístola de Paulo aos Efésios. E está escrito assim: para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Veja se não é isso que está acontecendo na humanidade hoje. Pessoas que são levadas ao redor, como se fossem pessoas cegas. Na realidade, elas estão cegas mesmo. E cegamente, elas são induzidas ao erro, a serem levadas ao redor. Ficam vivendo de forma agitadas pelos vários ventos de doutrinas que induzem elas ao erro. Esses ventos de doutrinas, eles acontecem, eles são criados pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Eles estão usando a astúcia para induzir as pessoas ao erro há muito tempo. Esse texto foi escrito lá no primeiro século da era cristã. Hoje já estamos no século XXI. Então, de lá para esse século hoje, quantas pessoas já foram induzidas ao erro pela astúcia desses homens que estão por aí agindo assim, deliberadamente, com a finalidade, com o propósito, com a intenção de induzir as pessoas ao erro. E as pessoas estão sendo levadas ao erro.
Esse é o problema gravíssimo que está acontecendo hoje, no século XXI. É assim que acontece. Então, ninguém mais pode viver assim. É preciso que você e eu possamos nos conscientizar disso e começarmos a agir contra essas pessoas que estão induzindo as pessoas ao erro. É preciso fazer as pessoas acertarem e saírem desse erro, escaparem desse erro, fugirem desse erro. Porque quanto mais uma pessoa permanece nesse erro, mais ela vai se afundando e fica difícil ela dar ouvidos à verdade, ela se recusa, porque a indução do erro foi tão profunda na mente, no corpo, na alma dessa pessoa, que ela endurece o coração em relação à verdade e não dá ouvidos à verdade em tempo algum. Mesmo que a verdade seja verdade, ela não consegue mais perceber a verdade, porque está profundamente induzida pelo erro. Então, essa é a realidade. Então, eu vou ler aqui o segundo texto, que está aqui na segunda epístola de Pedro. Deixa eu achar o texto aqui. Segunda epístola de Pedro. Está escrito assim: porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus, e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Então, Pedro, em tempo algum, ele não induziu as pessoas ao erro, falando sobre o poder e a vinda do Senhor Jesus, seguindo fábulas engenhosamente inventadas. Quando alguém cria fábulas engenhosamente inventadas, o objetivo é fazer com que a pessoa seja induzida ao erro. Então, Pedro fala aqui que ele não fez isso em tempo algum. Mas sabemos que várias pessoas ao longo da história fizeram isso. Fizeram as pessoas conhecer o poder e a vinda do Senhor Jesus seguindo fábulas engenhosamente inventadas, com o objetivo de induzir as pessoas ao erro. Até hoje isso acontece. Até hoje as pessoas são induzidas ao erro, a esse erro, de não crer em Jesus, de não crer no poder e na vida do Senhor Jesus. Então, por mais que se pregue o Evangelho, por mais que se diga a verdade, por mais que tente se esclarecer essa questão, as pessoas induzidas pelo erro, elas continuam no erro, porque foram condicionadas, foram programadas para viver induzidas pelo erro. E isso afetou a vida das pessoas. Por isso que a maioria das pessoas hoje são incrédulas, são ateus, porque elas foram induzidas ao erro. E esse erro permanece acontecendo até hoje. Então, ele fala aqui bem claro: porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Então, ele está falando aqui de algo que já acontecia naquela época. Porque naquela época já existiam pessoas que inventavam coisas, fábulas, e para enganar as pessoas, para induzir as pessoas ao erro. É assim que está acontecendo hoje. Essa é a tática para fazer as pessoas não darem crédito à verdade. Pelo contrário, darem crédito à mentira. É assim que está acontecendo hoje. Porque quanto mais as pessoas dão crédito à mentira, menos elas têm interesse de ouvir a verdade. Elas não querem conhecer a verdade. A mentira para elas é algo certo, porque elas foram induzidas assim, engenhosamente, pela astúcia dos homens. Então, isso é algo
que está acontecendo hoje. Mas você e eu podemos nos conformar com isso? Podemos ser cúmplices disso? Podemos consentir com isso? Podemos participar disso? Não, em tempo algum. Pelo contrário, nós temos que agir de forma eficaz para combater isso aí. Para que as vítimas das pessoas que foram induzidas ao erro possam ter a chance de conhecer a verdade. É assim que tem que acontecer. Então nós temos que ser os agentes que vão combater toda essa indução ao erro nas quais as pessoas estão sendo submetidas hoje. É assim que tem que ser. Então eu espero que você possa fazer isso. Eu tenho que fazer isso. Todos temos que fazer. Para que assim as pessoas possam escapar dessa indução do erro, que só as prejudica, que só as atrapalha, que só está levando a maioria da humanidade para a ruína e perdição. Então, é necessário entender isso. Então, eu espero que você, que é alguém consciente, possa agir dessa forma. Possa agir em favor da verdade, para que as pessoas que estão sendo induzidas ao erro hoje possam conhecer a verdade através das palavras que você disser, baseadas principalmente nas Escrituras e é claro, em tudo aquilo que o Senhor Jesus começou a fazer e ensinar. Só dessa forma as pessoas irão conseguir escapar dessa indução do erro. Então eu espero que todos nós possamos agir assim, em nome do Senhor Jesus. Amém.